Os estúdios da TV SPL têm a satisfação de receber hoje a professora Emília Aparecida Queiroz, professora e neuroeducadora. Professora, os seus cumprimentos para os internautas da TV SPL. É uma satisfação estar aqui, a todos os internautas que estão assistindo, é um prazer estar com vocês, né? Ao senhor Eugênio, meus agradecimentos, né, à TV SPL, por estar oportunizando, né, essa entrevista. O nosso tema é educação, o nosso assunto é educação, em que a professora é especialista e também é coautora de um livro que nós vamos falar no decorrer da entrevista. Mas o que levou a professora a se dedicar ao estudo da neuroeducação? Bom, tudo começou quando o meu filho começou a apresentar alguns problemas, né, de aprendizagem na escola. E nós, como educadores, acabamos assim, não é que exige muito do filho, mas você percebe algumas coisas que estão caminhando dentro da aprendizagem e outras que estão bloqueando, né? Então você verifica a escola, a metodologia, as ações, né? A criança aprendendo dentro de casa e as queixas dos professores que não estavam aprendendo. Então, a partir daí, eu acabei transferindo de escola e as queixas continuavam. E vinham queixas assim: ele parece muito desatento, parece que não ouve, né? E ele não tinha problema de surdez. E fui buscar, né, exames médicos, enfim, até que eu consegui detectar, né, a causa, né, que ele tinha déficit do processamento auditivo central, né? Ou seja, ele teve uma célula danificada do processamento, ou por conta de uma convulsão, né, ou alguns antibióticos relacionados com otite, os efeitos colaterais. Certo. Que ele teve convulsão com 1 ano e meio, mais ou menos, e o problema começou a apresentar a partir dos 9 anos. Né? Então, olha a distância para poder apresentar o problema. Então, eu comecei a fazer o tratamento com a fono, com tudo, mas ainda faltava complemento, até que eu conheci a neuroeducação. E fui, né, estudar e me fundamentei na neuroeducação, estou me fundamentando cada vez mais, trabalhando mais no processo de pesquisa, né? E foi a partir daí que eu consegui trazer, né, o conhecimento para o meu filho, trazer aprendizagem, ou seja, as intervenções neurais para a área do cognitivo. Então, existem muitas crianças, né, porque hoje todo mundo fala, né, problemas de aprendizagem. Porém, quando assim, você vê na criança que tem uma dislalia, uma dislexia, né, é muito claro, tá? E o déficit do processamento auditivo, ele fica oculto. Então, eu digo que a neuroeducação, ela veio para também acertar as crianças, além da dislexia, dislalia, né, disgrafia, tudo isso, ela veio para acertar as crianças que ficam no meio do caminho. Então, qual é a característica dessa criança, primeiramente? O pai achar que ela é preguiçosa, entendeu? Que não se interessa pelos estudos. Não gosta de estudar. Não gosta de estudar. E muitas vezes não é isso, né? É alguma coisa que pode ter acontecido. Não somente o processamento auditivo, mas se a criança teve um problema de oxigenação ao nascer, ela sempre, né, teve uma criação boa, nunca apresentou problema nenhum, a coordenação motora dela boa, mas sempre foi um pouco apática, né, com algumas dificuldades. Então, isso seria o LCM, né, lesão cerebral mínima, entendeu? E que dá esses problemas de aprendizagem, né? Então, trabalhando nas intervenções, né, da área do cognitivo com os neurônios, entendeu? Através de estímulos, tá? Essa criança tem condições do quê? De ter todo um desenvolvimento de aprendizagem. E é comum as crianças nascerem com essa deficiência, e também é comum uma febre alta provocar esse tipo de deficiência? Sim, a febre, ela pode causar esse tipo de deficiência. Agora, nascer, eu não tenho dados estatísticos, porque são situações que vai percebendo futuramente, porque no momento em que nasce, não se faz uma ressonância magnética, essas coisas todas, né? Então, com o tempo, vai percebendo, tá certo? Agora, problema de otites, febre altas, né?
pode causar isso sim, entendeu? E essa dificuldade do aluno aprender, ele se dá no geral ou é em determinadas matérias, determinadas... Olha, existe duas situações, né? Existe uma questão de metodologia do professor, porque o cérebro ele tem que ser estimulado, tá? Então depende de como ele provoca a ação do conteúdo, né? Como ele estimula aquele aluno, tá certo? Dentro disso, se o aluno ele tem muito interesse, tá? Porque ele foi estimulado em sala de aula pelo professor, porém, ele diz assim, não consigo me concentrar, não consigo ter o foco de atenção. Então, o interesse existe, o estímulo foi proporcionado, mas aí existe essas interferências, então realmente tem alguma coisa para ser ajustada. Né? E existem exercícios e formas de estimular? Existe. E antes da neuroeducação, não existia nada disso, só se sabia que o aluno não aprendia. Então a gente comumente já chamava, esse é burro, não aprende, não é isso? E nós estávamos completamente enganados. Né? Hoje... nós éramos injustos. Muito injustos, né? Então assim, não existe a criança que não aprende. Certo. Todos aprendem. Né? Então todos têm a capacidade de aprender. A neuroeducação ela faz o quê? Ela potencializa as inteligências, trabalha com a física da consciência, né? Onde há esse estímulo dessa inteligência. E está aí Gardner, né? Que já fala das inteligências múltiplas. Então se a criança ela tem uma inteligência para educação física, digamos assim, porque todo mundo foca na matemática, né? Matemática e na língua portuguesa. Certo. E não repara, né, que o aluno está indo bem em história, que o aluno está indo bem em geografia. Os pais e algumas escolas só acreditam que o aluno vai bem quando está nessas duas disciplinas que estão bem envolvidos, né? E muitas vezes não é. Porque se ele vai na educação física, ele desponta, vai lá na nota, ele tira 8, 10, né? Dentro do julgo na questão numérica. Ele vai muito bem em educação física. Por que ele não vai bem em matemática? Porque ele teve que fazer uma projeção de cálculos para poder determinar o gol ou acessar a bola na rede. Ele teve que trabalhar ângulos para poder ele correr. Quer dizer, ele está trabalhando matemática. E como é que isso não foi direcionado para a aula de matemática? Né? Então, ele está lá, ele tem notas ótimas em artes. Né? Certo. E ele não vai bem em português. Então, a professora colocou uma tela, né, para ele fazer a leitura. E ele escreveu, quer dizer, ele teve um estímulo visual e ele conseguiu decodificar toda aquela leitura. Tá? Então, ele trabalhou uma redação, ele fez entendimento de um texto visual, mas ele fez entendimento. E por que ele não faz entendimento do texto numa prova de português? Então, veja como os estímulos, né, a potencialização das inteligências, você vai levando caminhos, né, mostrando para o aluno que é uma questão interdisciplinar. Então, da mesma forma que ele trabalha com educação física, ele vai trabalhar aquele ângulo, aquele cálculo de arremesso, ele vai trabalhar também em matemática. Então, é só tornar o quê? Tudo muito significativo. Ausubel, ele fala dessa aprendizagem significativa. Né? Então, a partir daí, o professor tem que proporcionar o quê? Essa significação desses estímulos, e aí, dentro disso, ele decodifica e vai tudo. Nas escolas, na sala de aula, os professores têm conhecimento dessa técnica, dessa ciência, que é a neuroeducação, e eles têm condição de avaliar e fazer sugestões para que o aluno seja submetido a testes ou a tratamentos? Olha, eu acredito que não, porque na verdade assim, o professor, o de licenciatura, né, ele tem a formação da vida acadêmica dele. Certo. E tem algumas horas lá na área de psicologia, tá certo? Mas não fundamentando para a área neural. Os professores da formação também de pedagogia, que deveriam realmente ter, né, um estudo mais específico das lateralidades, não tem também nas universidades, né? Então já vem uma falha daí. Então quando ele chega na escola, ele não tem esse conhecimento. Então por isso que muitas vezes, né, ele manda para o especialista, mas também tem que ser especialista específico. Então a área da neuroeducação, ela faz esses ajustes. Agora, se a criança tem algum problema emocional, então aí vamos estar encaminhando também para o psicólogo,
Entendeu? Então, é um conjunto de especialistas, né, para a formação e para trabalhar o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, só o professor, né, ele tem a competência de administrar o conteúdo que ele vai trabalhar. Porém, ele tem que estar atento à questão da aprendizagem. Por que não está aprendendo? Não é só falar, ele não faz tarefa, ele não quer. Primeiro, até o coordenador pedagógico ele tem que interferir tudo que está proporcionando para a criança e para o adolescente, como que ele está direcionando em sala de aula. Então, tem muitas metodologias para você estar trabalhando e estar auxiliando o professor. Se nenhuma dessas não deu, é porque realmente ele tem um problema. Né? Então, para isso tem um conselho, né, de classe que reúne os professores. Então, com um professor de física, ele vai bem comigo, de matemática ele vai bem comigo. Então, ver se ele tem, né, a tendência da potencialidade para a área de exatas, para a área de humanas. Né? Então, aí é todo trabalhar somente foco de atenção. Agora, se ele não tem, todos os conteúdos, né, estão realmente, para ele, assim, não estão ficando significativos, então ele tem um problema. Né? Então, é onde o conselho de escola, tá, vai encaminhá-lo para um especialista, encaminhar o pai para procurar um especialista. Né? Aí, seja na área da neuroeducação, seja na área da psicologia, porque aí vai percebendo qual é o problema do aluno. Agora, dentro da neuroeducação, o que seria mais coerente, digamos assim, é encaminhar para a neuroeducação, porque aí a neuro encaminha para o psicólogo. Né? Dentro dessa... A professora disse encaminhar para a neuroeducação. Agora, essa neuroeducação seriam os consultórios especializados, porque os organismos oficiais não têm um departamento que cuide e que receba esses encaminhamentos, né? Não tem. Só na área do particular mesmo, né? Por enquanto. Por enquanto. E essas deficiências, a professora já explicou que são várias causas, né, e motivos. Mas são, assim, na área de visão, audição, percepção, fonética? Não, a percepção é como um todo. Né? Agora, o que é a questão da visão, ela também está muito clara. Né? Então, então você vai para o especialista. Eu só vejo encaminhamento nessa área, né? Mas aí vai primeiro senta na primeira cadeira e depois, se não tiver jeito, aí vai para encaminha. Não, tenta todas essas escalas. Tenta ajustar na sala de aula. Isso, veja se está ouvindo direitinho, entendeu? Também. Porque o exame do processamento auditivo central, ele é mais específico. Então, ele vai fazer um exame auditivo, ele faz aquele, né, o normal. Tá certo? Tá ouvindo direitinho, tá, tudo bem, mas é o processamento auditivo. Aí a visão, então vamos sentar na frente, coloca o óculos, mas ele ainda não está aprendendo, entendeu? Então, como é que ele está decodificando, tá? Porque, por isso que eu queria mostrar assim, os cérebros, né? Então, a decodificação, como é que ela processa, né? Que são as ondas de Fourier, né? Então, conforme nós vamos recebendo, então as ondinhas, elas vão entrando assim, nessa maneira, tudo certinho. Quando elas entram dessa maneira, é uma distorção cognitiva, entendeu? E até a voz do professor pode causar uma distorção cognitiva para o aluno, tá certo? Ele não tem problema nenhum, mas ele teve uma distorção cognitiva até pela voz. Por isso que é interessante os órgãos públicos, quando fazem os concursos, então vai fazer exame médico, tudo, para ser professor, teria que fazer um exame de voz, ver se soletra, né, direitinho, entendeu? Porque 40 alunos numa sala, nas escolas públicas, até o som chegar lá no fundo, o M e o N, como é que chegou? Como é que processou? Entendeu? Então, vai dando essas distorções cognitivas e a criança deixa de aprender. Então, quando ele chega no ensino fundamental 1 até no fundamental 2, ele vem com aquele registro daquelas sílabas